Pai amado, Pai santo, essa é a tua hora, meu Pai, a tua palavra, os hinos que acabamos de cantar. Eu creio na vitória em nome do Senhor Jesus. 569 da harpa cristã. Morri na cruz por ti, morri pra te salvar. Meu sangue ali verti, e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui pra ter teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri a cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui usar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É certo meu perdão e grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri aleluia, que fazes tu por mim? Esse é o hino 569 da harpa cristã. Morri na cruz por ti. Amém? Morri. Hoje está muito barulho. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue ali verti, e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti,
que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É certo meu perdão e grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Maravilha de Deus, né? Hino 569 da harpa cristã. Graças a Deus. Morri na cruz por ti. Aleluia. Deus é fiel, né? A gente vai cantando, glorificando, abençoando, ganhando alma para Jesus, e Deus vai confirmando a vitória, amém? Os juízes que se levantam contra a igreja, eles não fazem nada pela obra e tentam parar quem está fazendo, mas a glória de Deus acompanha os sinceros, amém? Teve uma vez que o Senhor revelou na igreja que estava dando livramento, estava dando vitória financeira. Então nós sabemos que o Senhor está no controle, né, das nossas vidas, revelado os parentes também de longe e de perto que a gente está orando. Uma vez eu estava orando pelos meus parentes, né, que mora em Vicente de Carvalho, e uma irmã na campanha falou: Deus está visitando o parente de alguém aqui que mora em Vicente de Carvalho, é da parte de quem? Eu levantei a mão, mas eu achei inacreditável, né, como é que Deus, né, trabalha através das nossas buscas, né, que a gente vai buscando a Deus e Deus vai trabalhando de longe e de perto, né? Glória a Deus. Amém? Vamos continuar, né, buscando o Senhor pela nossa família. Aleluia, glória a Deus. Que Deus está dando vitória. Muitas coisas têm acontecido no mundo, mas as palavras de Jesus não voltam vazia, né? Eu estou procurando mais um hino aqui pra gente cantar. São 500 hinos, né? Então, no meio desses 500, tem muitos que a gente conhece, né? Eu cantei esse hino ainda agora, né? Esse hino eu não conhecia. Eu botei ele para tocar, cantei um pedacinho do início do estrofe. E depois vi que dava pra gente poder cantar e cantei. E eu gostei de ter... Eu vou cantar o 193, que eu não tô conseguindo achar aqui um hino conhecido, né, através dos 500, do número 500, mas eu tô começando a me lembrar que eu acho que esse 193 é um hino conhecido. Vamos ver aqui. Lá, 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 lá. 193. Eu agora não vou ficar só cantando os hinos que eu conheço, não. Eu vou colocar os hinos que eu não estou acostumado a cantar para escutar a primeira e a segunda estrofe. Depois eu boto pro início de novo. 193, eu vou escrever aqui pra gente poder cantar. 193. E eu que aprendi a hackear o time. Glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. O principal é Jesus e a sua obra. Aleluia.
Graças a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abate. Deus abençoe, irmão Sebastião, irmã Maria, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, aleluia, porque bem cedo, glória a Deus, Jesus virá. Terá intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, aleluia, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Jesus virá. Amém, glória a Deus. Esse foi o hino 193 da harpa cristã. Agora nós vamos cantar o 192 da harpa cristã. 192, pelo sangue. Terás em breve. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos continuar cantando, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 192 da harpa cristã, pelo sangue. Glória a Deus. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, pelo sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor
do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. No filho divinal, padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Que maravilha! Graças a Deus. Cento e 187. Cento e 87 da harpa cristã, em nome de Jesus. Mais perto, meu Deus, de ti. Glória a Deus. Ah, Jesus. É só vitória, né? 187 da harpa cristã. Aleluia. Tu queres estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia, glória a Deus. Na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto, aleluia, mais perto quero estar, aleluia, meu Deus, de ti, aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em bel teu alçará, padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar,
nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei. Aleluia. Glória a Deus. Me perto de ti, meu Rei. Meu Deus, de ti. Graças a Deus, né? Nós cantamos o hino 187 da harpa cristã. ...141 da harpa cristã. Eu gosto de cantar hino nos meus momentos mais difíceis que eu tive. Eu subia para o monte com a harpa, ou com a Bíblia com a harpa, né, e cantava os hinos mais alegres, para poder ter força para estar ali buscando pela família, né? E Deus, pela misericórdia, sempre me respondeu. É 141 da harpa cristã. Guia meus passos, meu Senhor. Glória a Deus, guia-me sempre, meu Senhor. Vou cantar o 141 da harpa cristã. Em nome de Jesus. 141 da harpa cristã. Meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão, glória a Deus, que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Amém? Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso, a paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Amém? Deus abençoe. Meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Jorge Neto, Deus abençoe. Na escuridão, Zé Maria, Deus abençoe. Guia meus sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Aleluia. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito reviveu.
Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Cento e 139, vamos cantar o 139, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós estaremos lendo no livro de Daniel, capítulo 7. Aleluia. Deve ter alguma propaganda, mas daqui a pouco a gente canta. Glória a Deus. Aleluia. Cento e 139 da harpa cristã. Já o Filho de Deus é descido dos céus, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é o meu eterno Redentor, no seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno pecado, mundo entrou. Ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois Ele me amou. Bem eterno lhe paga aos maus há de dar, do medo da morte se dá, do cruel, do abismo eterno pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador. Vivo contente, pois Ele me amou. Bem, glória a Deus. Nós estamos cantando o hino 139 da harpa cristã. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é o meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, pois Ele me amou. Coisa mais linda, né? O hino da harpa. Graças a Deus. Eu não sei quantos hinos eu cantei, mas eu gosto muito de cantar hino da harpa. E nós vamos ler, essa semana, nós lemos o primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto de Daniel. Parcelei, né, as lives por número.
Hoje é mais uma live, né, que nós estamos aqui falando a respeito do livro de Daniel. E hoje, no capítulo 7, né, nós vamos ler a visão dos 4 animais simbólicos. No capítulo 7, a partir do versículo 1, né? No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas asas, e foi levantado da terra e posto em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei, glória a Deus, aleluia, Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Estamos lendo no capítulo 7 de Daniel, no versículo 7 agora. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareciam antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. É mistério, hein? Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, glória a Deus, aleluia, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Esse mistério de Daniel é profundo e é mistério, porque nós lemos aqui no capítulo 20 de Apocalipse sobre o juízo final. Mas a visão profunda de quem estaria no trono fazendo o juízo final, nós estamos lendo nesse capítulo 7 de Daniel, amém? Glória a Deus, aleluia. Capítulo 7 de Daniel, versículo 9, vamos ler o 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Eu vou dar uma paradinha aqui, depois a gente volta para cá. Nós estamos no capítulo 7 de Daniel, versículo 10. Eu vou ler um trecho, segundo a vontade de Deus, lá em Apocalipse
20. Amém? Depois eu volto para cá de novo. A palavra de Deus é isso aí. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. O juízo final. Glória a Deus, aleluia. Essa é a visão de João, tá? No capítulo 20 de Apocalipse. Nós estávamos lendo agora a visão de Daniel, né? O sonho de Daniel. Agora estamos falando do mais atual, mas vamos voltar para lá de novo, que é o capítulo 7 de Daniel. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. O juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Aleluia, glória a Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas bocas. E deu o mal, misericórdia, meu Pai. E deu o mal o morto que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós lemos Apocalipse capítulo 20. Amém? Do versículo 11 ao versículo 15. Vamos voltar agora para o capítulo 7 de Daniel. Amém? No versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Esse mistério é profundo, abriu-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até um certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Eis que grandes animais que são os quatro... Versículo 17 do capítulo 7 de Daniel. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e de outra que subia, de diante da qual caíram 3 daquela ponta, digo que tinham olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia.
até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá a palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no coração. Nós vamos ler só até o capítulo 7, né? E são mistérios profundos. Eu me lembro que tem uma parte também no livro de Daniel, que ele pergunta ao anjo o que significa essas visões, né? E o anjo diz para ele que é para selar aquelas palavras, porque não seria para aquele tempo que iria acontecer. Mas nós lemos aqui no capítulo 20 de Apocalipse e vimos ali o juízo final, né? Dentro de todos os dias que eu vou estar lendo aqui os capítulos de Daniel, eu creio, agora nós estamos vendo aqui que o capítulo 8 também fala a visão de um carneiro e de um bode. Nós vamos ler na outra live, amém? O livro de Daniel, ele vai até o capítulo 9, eu creio, né? Não, tem bastante livro ainda para ler. Tem bastante live para fazer ainda. Eu creio que lá por meio da semana nós vamos estar terminando, né? Porque é muita coisa ainda. Nós terminamos de ler o 7. Foi um mistério profundo, né? Quem lê entenda, a Bíblia diz isso, né? E a gente viu aqui a comparação que Deus fez eu fazer, né? Nós lemos o versículo 9, né? Capítulo 7 de Daniel, versículo 9. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Eu estava lendo aqui agora, me lembrei de um sonho que eu tive com os anjos. Vi também um senhor de idade também, que era igual aos anjos, e vi também um mais novo também, que era igual aos anjos. Interessante que o rosto, a irmã revelou na igreja, né? Os anjos vão na frente das crianças. Aí eu levantei a mão, era eu. Aí depois eu sonhei com os anjos, que eu estava preocupado com meu sobrinho. E o interessante é que os anjos, eles eram com o rosto tudo igual irmãos gêmeos. Veio 4, né, chegando, e eu vi que era anjo, não tinha como dizer que não era. O do meio tinha uma medalha bem grande assim no peito, uma medalha de ouro. E depois, em visão, eu estava vendo os anjos ali, né, na minha frente vindo. Mas depois eu vi uma visão que eu via um mais novinho, com cabelo igual também, e vi um senhor também de cabelo branco. A diferença dos anjos que eu vi chegando era a cor do cabelo. Tinha cabelo preto, cabelo louro, cabelo dourado, cabelo prateado, mas o rosto deles tudo igual. É impressionante esse mistério, né, que eu vi. Então a gente tem muitos mistérios ainda no céu para ver, né? Muitas coisas Deus tem guardado para nós. Eu vi um anjo muito grande de ouro. Eu vi um príncipe de ouro, que ele era mais alto do que uma casa de 2 ou 3 andares. E ele era todo de ouro, a pele dele era de ouro, a coroa de ouro, o sapato de ouro. Ele era um príncipe, uma roupa de príncipe de ouro. E ele tinha, eu já falei, coroa de ouro, e tinha um cetro na mão, né, com aquele bastão com a bola assim na ponta. E Deus está mandando falar o sonho todo, eu vou ter que falar tudo. E ele olhou para umas pessoas, aquele príncipe de ouro,
O interessante é que quando eu olhei para perto de onde eu moro aqui, no sonho, né? Eu vi uma cabeça assim, de alguém que era mais alta do que a casa, do que a casa de 2, 3 andares. Aí quando eu chegava perto era aquele varão gigante, todo de ouro. Ele era a pele dele era de ouro, coroa de ouro, a roupa de ouro, né? Que era um príncipe de ouro, sapato de ouro, o cetro de ouro. Aí ele fez aquela cara de indignado assim e falou: Você, você e você. E bateu aquele cetro no chão, aquilo fez trá. Eu sei que quando deu 4 horas da manhã, eu acordei, não dormi mais. Mas a gente aqui na Terra, se a gente, no próprio livro de Daniel, que nós lemos aqui ao longo dessa semana, Nabucodonosor viu muitos sinais de maravilha, né? Mas uma das coisas que que o filho dele viu, né? Que a gente estava lendo aqui, a respeito de Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor. Mas depois, quando chegou mais para frente, a gente viu o filho dele também, né? A parte do filho dele que foi o edito do rei, o seu sonho, o sonho de uma grande árvore. Nabucodonosor viu a glória de Deus, né? Na interpretação do sonho de Daniel, e viu também, né? Quando ele ficou no meio do mato lá comendo capim. E depois que terminou, né? Que ele voltou a si, né? Capítulo 4, versículo 37, ele fala: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo e poder humilha aos que andam na soberba. Então, Nabucodonosor, ele viu ali o poder de Deus, né? Porque ele estava muito soberbo, né? E Deus mostrou a ele que a glória é de cima, né? Nós aqui na Terra a gente não vê o mundo espiritual, mas nesse capítulo do 1 ao 4, né, de Daniel, a gente vê que Deus está no controle de tudo, né? Então a gente não pode achar, eu que construí isso, eu que construí aquilo, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Não, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Até a nossa idade, né? Minha idade é para a honra e glória. Quantos anos você tem? Tem gente que tem vergonha de falar, tem medo de falar. A minha idade é X para a honra e glória do nome do Senhor. Porque tantos livramentos, glória a Deus, aleluia, que o Senhor tem nos dado, tem nos curado, abençoado. Hoje eu estava vendo um testemunho de uma irmã. Deus prometeu um filho para essa irmã, né? É um vídeo. E ela realmente engravidou. Mas quando chegou na hora de ganhar a criança, o médico falou que ela estava com pouca plaqueta, né? Que não poderia fazer uma cesárea, e sabendo-se que ela também não tinha passagem, né? Aí injetou nela a plaqueta, não adiantou, a plaqueta continuou baixa. E o médico falou para o esposo: olha, ou vai a criança ou vai a esposa. Aí ele falou: olha, eu acredito no médico dos médicos. Aí passou. Ela chegou ali e ficou horas e horas e horas ali. E o médico falou para ela: olha, de manhã nós vamos te operar. Ela disse que olhou para a porta do quarto e viu que a porta abriu, mas não viu quem entrou. Aí o Senhor falou para ela: ó, cheguei aqui e sou eu que vou fazer teu parto. Aí, nisso, chegou de manhã, 7 horas da manhã, o médico abriu a porta e mandou ela passar de uma maca para outra e falou: ó, vou te operar. Porque ela não tinha passagem, né, para ter aquele filho. Não tinha como também cortar a barriga, porque ela tinha pouca plaqueta. E o médico falou para o esposo que não ia cicatrizar. Aí o médico falou: olha, passa dessa maca daí para cá, para a gente levar para a sala de cirurgia. Sendo que quando o Senhor falou para ela que ia e que estava ali, que ia fazer o parto dela, passou um tempinho, foi quando o médico entrou. Quando o médico entrou, ela estava anestesiada da barriga para baixo, até as pernas também. Aí o médico falou, aí ela falou pro médico: eu não estou conseguindo passar de uma maca para outra. Ué, mas você tem que conseguir, eu vou te ajudar. Quando ele puxou o lençol, que ela disse que estava com o lençol cobrindo a barriga, a criança já estava metade para fora, nascendo. Ela disse que não sentiu nada do parto. Ela ficou anestesiada, Deus anestesiou ela.
e ela ganhou aquele bebê. Por esses tempos atrás eu estava com uma dor do meu lado direito, abaixo do umbigo, e eu fui para a igreja, né, culto de revelação, de um evangelista muito conhecido aqui, e eu fui preocupado com aquela dor, porque era uma dor que dava medo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí no culto Deus revelou. O anjo da cura vai na casa de uma pessoa aqui. Aí, como as irmãs ficam do lado esquerdo e os irmãos do lado direito, uma irmã do lado esquerdo levantou a mão. Eu falei, meu Deus, eu tô com essa dor, tô preocupado com essa dor. Aí acabou o culto, eu vim embora, preocupado. Passou uns dias, eu tava dormindo. Aí alguma coisa me movimentou meu ombro assim, aí eu acordei. Aí tinha um anjo na minha frente. Ele era invisível, mas tinha um fogo que passava assim pelo rosto dele, passando pela orelha assim, e estava aceso assim, ó, aquela carreira bem micro chama. E ele era invisível, mas a claridade daquele fogo estava fazendo reflexo no rosto dele. Aí eu vi aquele senhor bem na minha frente assim, né? E ele provavelmente me operou, porque eu não senti mais nada depois desse dia da visão, porque não foi sonho, porque eu vi ele na minha frente, né? E durante quase 30 anos eu orando para ver os anjos, né? E o Senhor de vez em quando me faz uma surpresa. E eu vi aquele anjo da cura ali. Então às vezes a pessoa dorme, doente, acorda boa e nem sabe, né? Que o Senhor teve misericórdia, né? Que foi ali, operou. E eu, pela misericórdia, eu pude ver esse anjo. E essa irmã, das duas vezes, provavelmente deve ter sido mais, das duas vezes que eu me lembro, eu sonhei com um anjo depois da revelação dessa irmã, né? Aí depois desse dia, eu já passei a entender que nem sempre a revelação é para uma pessoa só, porque a outra também está no mesmo mistério ali, e Deus revela, a pessoa levanta a mão, mas o outro está sabendo que é com ele, né? Eu sabia que eu estava precisando, mas fiquei desconfiado que eu estava sendo contemplado com a cura, mas eu tive a certeza quando eu vi o anjo, né? Ele era invisível. Então, às vezes, a gente está... O anjo, por ser invisível, ele vem, faz a operação e vai embora, a gente não vê ele. Mas, e quando quer aparecer, também aparece. Como foi no caso de Abraão, os anjos foram na casa dele. Nos pais de Sansão, antes de nascer, os anjos foram. No pai de João Batista, o anjo foi também, se apresentou dentro do templo, que aquele foi ele foi sorteado, né? Como para fazer a preparação dentro do templo, e o anjo avisou ele que eles iam ter um filho, ele e a esposa, mas a esposa dele era estéril, já muito de idade, e ele ficou sem falar, porque ele não acreditou no anjo, que ele já era de idade, a mulher também, estéril. Aí quando ele falou, então você vai ficar mudo até dar um nome à criança. Aí quando João Batista nasceu, vieram com a taubinha e um giz para ele riscar e perguntou qual é o nome da criança. Aí quando ele escreveu João Batista, ele voltou a falar de novo. Então são verdades bíblicas que dizem, né, que existe realmente os anjos. E a Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, os anjos serviam Jesus, né? Mas por causa da pouca fé das pessoas, elas acabam não vendo sinais e maravilhas. Mas em nome de Jesus, nós vamos ter fé no que a Bíblia diz. Amém? Não é no que o homem diz, é o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, e a Bíblia diz mais, que a gente deve receber, né, as pessoas, porque muitos hospedaram anjo sem saber. Então, o nosso Deus, ele faz como ele quer, os sinais de maravilha que ele quiser, e quem quiser acreditar em mentira, acredita. Eu acredito na Bíblia, acredito nas coisas que Deus pode fazer, né? Eu me lembro que há quase 30 anos atrás eu estava com um tumor na cabeça, eu não sabia. Eu sei que aonde eu tivesse, aquilo doía no meio da minha cabeça, que parecia que alguém enfiava um ferro. Aí eu fazia assim, mas eu não sabia o que era, eu não sabia que eu estava correndo risco. Aí eu fui, obrigado, irmã Patrícia. Aí eu fui na Deus e Amor, que fica em Caxias, né? Em frente ao ponto final do Regina. E foi uma sexta-feira, o irmão levantou uma taça de inox e falou, Senhor, transforma no teu sangue. Aí todas as pessoas que ele botou aquele azeite na testa manifestavam. Aí, o que acontecia?
Glória a Deus. Aí, o que acontecia? Todas as pessoas que ele botava o azeite na testa manifestavam. Mas Deus revelava primeiro, ó, Deus está revelando isso e isso. Aí Deus revelava, a pessoa ia lá na frente, ele botava o azeite na testa, a pessoa manifestava. Aí eu falei, Jesus, eu não quero manifestar não. Aí ele falou, olha, tem uma pessoa aqui que você está com tumor na sua cabeça. E para você, aí foi falando, né? Isso é maligno, tal, até uma hora que ele falou, e para você saber que é com você, você comentou com a pessoa. E realmente, quando eu senti essa dor no meio da rua, na época eu trabalhava na antiga Telerge lá em Irajá, e a pessoa falou que era falta de bebida, falta disso, falta daquilo. Daí eu nem maldei na hora, nem imaginei que aquilo podia ser uma coisa séria. Mas aí quando eu fui lá na frente, que ele botou azeite na minha testa, aquele azeite que ele levantou, pediu para Jesus transformar no sangue, eu fiquei 2. Alguma coisa se apossou de mim, aquilo saiu lento de mim. Aí graças a Jesus, né, tem mais de 20 anos, eu nunca mais senti nada, né, já fui operado de muita coisa por Deus, graças a Deus. Teve uma vez que eu estava no quarto, minha barriga inchou, parecia que tinha uma bola de gás dentro da minha barriga e foi inchando, forçando, meu Deus, tem misericórdia. Aí ela voltou ao normal de novo e Deus revelou, usou uma irmã que Deus estava curando meu fígado na igreja, eu levantei a mão e confirmou. Então nós temos que esperar no Senhor, né? Porque dinheiro não traz cura para ninguém. Dinheiro não traz salvação para ninguém. Mas as misericórdias do Senhor, essa nos dão vitória. Então essa foi uma noite de aumentar a nossa fé, né? Porque a princípio eu só ia cantar o hino e ler a palavra, encerrar. Mas conforme nós oramos aqui para que Deus viesse, tomar direção, glória a Deus, aleluia. Tudo que eu falei para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Amanhã eu vou ler o capítulo 8 de Daniel e assim sucessivamente, conforme a vontade do Senhor, a gente vai completar o livro de Daniel e eu estou até gostando, estou achando que eu vou ler vários livros aqui, porque a vitória é grande, amém? Quando a gente está fazendo a vontade do Senhor. Deus abençoe, até amanhã, Deus abençoe irmãs, Patrícia Pereira, né? Cida Neves, né? Rosângela, João, Deus abençoe vocês tudo, Galdino. Até amanhã, tá bom? Deus abençoe. Eu creio sim.